alunos. Vamos dar início à nossa segunda videoaula da disciplina de Eletrônica Analógica do curso Técnico em Automação Industrial. Nessa aula vamos falar sobre algumas aplicações do diodo, como circuitos retificadores, tipos especiais de diodo e fonte de alimentação. A energia elétrica da rede de distribuição de energia é em corrente alternada. O processo de transformação da corrente alternada em corrente contínua é uma das aplicações do diodo semicondutor. A equação da tensão alternada da rede é dada pela tensão máxima vezes o seno de ômega-t mais φ, onde o ômega é a frequência da rede e o φ é a fase. Quando nós referimos que a tensão da rede é 220 volts, estamos falando da tensão RMS, ou eficaz. Essa tensão é dada pelo valor máximo dividido por raiz de 2, que é igual a 0,707 vezes o valor máximo da tensão. Na tensão CA, o valor médio é igual a zero, pois a parte do ciclo positivo é igual ao ciclo negativo, que um anula o outro. O circuito da figura abaixo ilustra um retificador de meia onda. No ciclo positivo da fonte, o diodo é polarizado diretamente, funcionando como uma chave fechada, deixando passar corrente pela carga. No ciclo negativo, o diodo é polarizado reversamente, funcionando como uma chave aberta, não passando corrente pela carga. O gráfico ao lado mostra o comportamento dessa tensão na resistência. Ele mantém o ciclo positivo da fonte CA e no ciclo negativo a tensão fica zero. O valor médio no retificador de meia onda é dado pelo valor de pico da tensão dividido por π, que fica igual a 0,318 vezes o valor máximo da tensão. O circuito retificador de onda completa pode ser formado a partir de dois retificadores de meia onda, como mostrado na figura. O ciclo positivo da onda passa pelo diodo D1 e o ciclo negativo passa pelo diodo D2, fazendo com que na carga a corrente sempre passe no mesmo sentido. No retificador de onda completa, a tensão média é dada por duas vezes a tensão máxima sobre π, fica igual a 0,636 vezes a tensão máxima. Outra forma de implementar um retificador de onda completa é com um circuito denominado ponte de diodo. Na ponte de diodo, a corrente passa no mesmo sentido nos dois ciclos de onda. No ciclo positivo, os diodos D3 e D2 estão polarizados diretamente, enquanto o D1 e D4 polarizados reversamente, fazendo com que a corrente que sai da fonte passe por D3, pelo resistor, por D2 e volte para a fonte. No ciclo negativo, os diodos D1 e D4 estão polarizados diretamente, enquanto D2 e D3 estão polarizados reversamente, fazendo com que a corrente passe por D4 pelo resistor, pelo diodo D1 e volte para a fonte. Existem outros tipos de diodo construídos para aplicações específicas, além dos diodos para uso em retificadores. Um exemplo deles é o LED, o diodo emissor de luz utilizado para iluminação. Podemos ver nessa ilustração um circuito de polarização do LED, formado por uma fonte, um resistor e um LED. O símbolo do LED é igual ao símbolo do diodo, com duas setas saindo, indicando a emissão da luz. Para identificar o terminal positivo do LED, bastamos identificar o terminal de maior comprimento. O terminal de menor comprimento vai ser o terminal negativo, ou catodo. Outro tipo de diodo é o fotodiodo, que opera reversamente polarizado e aumenta a corrente reversa quando incide energia luminosa na sua junção PN. Ele é utilizado em sensores e sistemas de comunicação para converter sinal luminoso em sinal elétrico. O diodo Zener é um diodo otimizado para operar na região de ruptura. É o elemento principal dos reguladores de tensão. Podemos ver o símbolo do diodo Zener e a região que ele opera, que é a região de ruptura, que é quando ele está polarizado reversamente. O diodo Zener mantém uma tensão de saída constante, embora a corrente nele varie. É necessário um resistor em série, RS, para limitar a corrente de Zener, num valor abaixo da sua corrente máxima nominal. Nessa configuração, a tensão UZ, que é a tensão do diodo Zener, ficará constante, mesmo a tensão US sendo um valor maior.
Nesse esquema, podemos ver como funciona uma fonte de alimentação, onde a entrada é uma tensão CA e a saída é uma tensão CC. Ela é formada pelo transformador, retificador, filtro e regulador de tensão. O transformador tem a função de abaixar a tensão. A relação de tensão entre o primário e o secundário do transformador é dada pela quantidade de espiras, onde N1 é a quantidade de espiras do primário e N2 é a quantidade de espiras do secundário. A tensão no secundário dividido pela tensão no primário é igual à quantidade de espiras do secundário dividido pela quantidade de espiras no primário. Nessa ilustração, temos um exemplo de um transformador e um circuito retificador de onda completa. O filtro é formado por um capacitor. O capacitor é um componente capaz de armazenar cargas elétricas. Nele não há uma variação instantânea de tensão. Na figura podemos ver um exemplo de um capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele possui polaridade, então temos que identificar o terminal positivo e o terminal negativo dele. Ao se conectar um capacitor a uma fonte, ele levará um tempo até adquirir a tensão da fonte. E ao se desconectar, ele levará um tempo para descarregar. Quando colocamos o capacitor depois do retificador de onda completa, como ilustrado no circuito, temos a saída indicada pelo gráfico. A linha laranja indica a tensão que sai do retificador. Quando a tensão do retificador está diminuindo, o capacitor descarrega de forma mais lenta, está fazendo com que a variação da tensão seja menor do que a variação da tensão que sai do retificador. Essa variação de tensão no capacitor é chamada de tensão de Ripple, ou tensão de ondulação. Para calcular a tensão de Ripple, utilizamos a seguinte fórmula. A tensão de Ripple é igual à corrente média na carga dividido pela frequência de ondulação vezes a capacitância. Então, quanto maior o valor da capacitância, menor o valor dessa ondulação da tensão de Ripple. O regulador de tensão Kozener permite uma tensão na carga constante, mesmo com uma variação na tensão da entrada. As fórmulas para análise do regulador de tensão são as seguintes. A corrente no Zener é dada pela corrente IS menos a corrente na carga. E a corrente na carga pode ser encontrado através da tensão de Zener dividido pela resistência da carga. Nessa figura, vemos o circuito completo da fonte de alimentação. A fonte alternada na entrada passa pelo transformador, depois pelo retificador de onda completa, em seguida tem um capacitor que funciona como filtro, o regulador de tensão a Zener e a resistência da carga. Com isso, finalizamos a nossa segunda aula da disciplina de eletrônica analógica. Obrigado.